Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana, frequência 100.2. Vemos também em direto no Facebook e também podes nos ver em diferido na televisão independente de Moçambique às segundas, quintas e às terças, quintas e aos domingos às 21h30. Fernando Lima, boa noite, bem-vindo a mais um programa numa semana em que o Parlamento aprovou a revisão pontual da Constituição da República, que abre espaço, abre caminho para a implementação do processo de descentralização, um tema que vamos abordar neste programa. Vamos diretamente para o seu facto de semana. E um assunto que teve balas, sangue e mortes. Exatamente. À mistura. Exatamente, vamos ao seu facto de semana. São os 26 anos do Mediafax, o primeiro jornal independente deste país e o primeiro bebê da Mediacup, o mais velho de Savana. Exato, uma publicação que fazia os clientes gastarem o próprio papel em que imprimiam as notícias. Eu lembro-me à altura de em vários escritórios e sobretudo em universidades dos diretores protestarem a dizer que todas as manhãs as secções de textos gastavam resmas de papel a imprimir centenas de cópias do Mediafax para distribuir, por exemplo, para todo o corpo do centro da universidade. Uma coisa que hoje só um clique num computador. Exatamente, para portanto, mim. Hoje, apesar de todas estas publicações levarem o nome genérico de publicações por fax, são de facto publicações eletrónicas, porque são também de facto publicações por e-mail, mas podíamos lhe chamar publicações por WhatsApp ou por outra plataforma na qual podem receber, os clientes podem receber este serviço noticioso. A questão relevante em relação ao Mediafax, que hoje é feito de uma forma quase anacrónica em termos do seu formato, é que na altura, como o New York Times disse, foi uma pequena revolução em África, porque não só foi um modelo de sucesso em Moçambique, aliás, ainda hoje vemos dezenas de boletins diários que basicamente escrevem todos a mesma coisa, é um copy-paste. É uma verdadeira indústria de copy-paste, ou seja, há muito poucas notícias com fontes primárias de informação. Há sobretudo uma tentativa de ganhar a vida e de reproduzir as notícias que estão noutros órgãos de informação, nomeadamente jornais diários, agências noticiosas, canais televisivos. Mas na altura foi um passo importante, porque com uma pequena máquina de fax e um computador fez-se uma pequena revolução, e foi de facto um grande sucesso. E o mérito e a ideia da sua concepção não foi do Carlos Cardoso, mas o mérito do seu sucesso vai integralmente para o Carlos Cardoso, porque a concepção editorial revolucionária foi de facto da autoria do Carlos Cardoso. Eu lembro-me, na minha ideia mais conservadora, que devíamos ser exatamente um boletim de recortes, boletins de recortes esses que continuam a existir até hoje. E o Carlos Cardoso disse: não, nós não vamos ser a reprodução da Reuters, nem da BBC, nem da Voz da América. Nós vamos fazer as notícias moçambicanas e vamos obrigar esses grandes meios de informação a citar as nossas notícias. Eu devo confessar que tinha sérias dúvidas do sucesso desta abordagem, mas, infelizmente para nós, eu estava redondamente errado, e o Cardoso, com aquela sua grande paixão e a paixão que ele punha em todos os projetos que ele abraçava,
ele foi um vencedor, um triunfador neste projeto editorial, e isso, o mérito é integralmente dele, independentemente se todos ou quase todos todos, quando eu digo todos na MediaCup colaborássemos com este projeto editorial. E eu lembro-me de 1992, enquanto o Mediafax foi o primeiro o jornal a tratar a Renamo por Renamo, e enquanto os outros estavam a discutir se a Afonso Dhlakama era ou não o chefe dos bandidos armados, o Mediafax já entrevistava o Dhlakama, que mais tarde foi o signatário. Não, entrevistámos primeiro Raul Domingos e depois Afonso Dhlakama. E, por exemplo, há uma faceta muito interessante. O Jornal Notícias, nessa altura, aliás, as Conversações de Roma, só tinham um correspondente. Parecia que era um correspondente por decreto. Então, o Notícias, depois de ver a iniciativa do Mediafax de mandar alguém para Roma, tomou também a iniciativa de mandar um correspondente a Roma. Este correspondente foi mandado regressar a Maputo praticamente no voo seguinte, porque o Ministro da Informação achou que este correspondente não tinha autorização para estar em Roma a cobrir as conversações de paz. Portanto, às vezes há pessoas que tentam reescrever a história, mas isto é um facto, aconteceu, e, portanto, digamos, a imprensa governamental continuou a ter apenas uma fonte de informação, que, claro, começou a ter mais dificuldades nesta narrativa sobre os bandidos armados e o governo, e este mérito também é um mérito do Mediafax e é um mérito do Cardoso. E o mérito do Cardoso porquê? Porque o Cardoso, não sendo simpatizante da Renamo, não tendo qualquer simpatia com a Renamo, compreendeu como pessoa muito inteligente que não era possível em conversações de paz uma parte ser vilipendiada desta forma, de ser tratada como bandidos armados, e a outra parte como governo. E também aí o Mediafax ganhou uma grande credibilidade pelo simples facto de fazer esta diferença. Mas é interessante notar que este debate é um debate trazido da própria Agência de Informação de Moçambique, porque a Agência de Informação de Moçambique, onde trabalhava eu e onde trabalhava o Cardoso, e não obstante a linha oficial dos bandidos armados, há bastante tempo que tínhamos deixado de usar a terminologia dos bandidos armados, o que, no entendimento oficial, era tolerado devido ao facto de a Agência de Informação de Moçambique trabalhar essencialmente para o exterior e, portanto, no exterior ficar muito feio tratar-se a Renamo como bandidos armados. O Mediafax revolucionou a imprensa em Moçambique? Não tenho a menor dúvida. Basta dizer que não só impulsionou o aparecimento de novos órgãos de informação no mesmo formato, nomeadamente o Imparcial, que foi um órgão de informação muito interessante e que tinha à cabeça o Miguel Lopes Júnior, como também foi um grande sucesso comercial. Basta dizer que esta pequena publicação por fax serviu e foi uma grande alavanca para gerar fundos para a criação do semanário Savana. E a Presidência da República foi o sexto cliente. Mas, falando de Lima, podíamos ficar horas a fio já a discutirmos a contribuição. As histórias do Mediafax e, sobretudo, as histórias do Mediafax e de Carlos Cardoso no Mediafax são... dá para fazer vários livros. Aliás, a publicação do Paul Fauvet e do Marcelo Moss é notável, porque corresponde
também é uma parte da história da imprensa em Moçambique, e ela está muito centrada também à volta do fenómeno do Mediafax, mas muito mais coisas poderiam ser escritas sobre Mediafax, nomeadamente, por exemplo, o meu saudoso amigo Rafael Maguni, que num determinado momento foi Ministro da Informação, dizia que chamava o Mediafax o Mediafox, Fox de raposa, e que ninguém se deveria preocupar com o Mediafax, porque isto era um projeto que havia de morrer em 3 meses. Bem, estamos a falar de 26 anos menos 3 meses. Aqui estamos, Rafael Maguni, onde estiver, continuamos vivos e de boa saúde. Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa. O Parlamento aprova a revisão pontual da Constituição da República, que abre espaço, abre caminho para a implementação deste pacote de descentralização. Foi um longo e tumultuoso caminho, onde juramos muito sangue. Exatamente, e eu queria começar por um ponto que me parece muito importante. Nas últimas semanas, ou talvez nos últimos meses, tem-se centrado muito o debate sobre a descentralização na questão de quem nomeia os administradores. Ora, o debate da descentralização é isso mesmo. Abrimos a página ou alargamos a página da descentralização, porque eu acho correto, sim, que o próprio movimento autárquico também é um movimento de descentralização de poderes, mas, por um lado, escancarou-se a porta à descentralização, quebrou-se um tabu em termos do regime do debate da descentralização. Lembremos que o advogado Gil Sistac teve que morrer para que este projeto avançasse, e o próprio pacote da descentralização contém em si a eleição dos governadores provinciais, que é um marco importante na democracia de Moçambique, na história do poder, na história da ligação de dirigidos e dirigentes, e, portanto, este aqui é o sumo e a questão central do pacote da descentralização, não a questão transitória da nomeação dos administradores. E este projeto, o mérito não querendo tirar também os louros ao governo, que co-assinou este projeto e co-aprovou através da bancada do partido que está no poder no Parlamento, sancionou esta alteração da Constituição, mas toda esta iniciativa é uma iniciativa da RENAMO, que começou exatamente com a reivindicação da nomeação de 6 governadores da RENAMO para 6 províncias do centro e norte de Moçambique. Onde reclamava a vitória na base dos resultados de 2014. Citava a questão transitória da nomeação de administradores, mas o ponto neste que eu queria focar nessa questão de administradores é este modelo de indicação transitória 2019-2024, que é preciso haver consenso na nomeação. A pergunta é, Fernando, e se não houver consenso, não podemos levar para crises? Bem, aquilo que me foi explicado em relação a esta negociação final é que há um entendimento em relação à forma como estes assuntos devem ser solucionados. Quando se estabelecem os acordos, muitas vezes ou habitualmente é assim que se passa. Existem aquilo que são os acordos formais e, na dúvida, subsistindo dúvidas sobre o processo, recolhem-se informações decorrentes das atas de negociações, decorrentes dos próprios testemunhos das pessoas que estavam presentes à altura. Aliás, o mesmo processo se passa em relação
à formulação das leis, ou seja, não havendo jurisprudência, não se encontrando matéria relevante em termos de jurisprudência, inclusivamente se pode recorrer às atas das matérias em discussão quando se procedeu à elaboração de uma determinada lei ou de um determinado decreto-lei. Portanto, o que vale, ou o que me foi explicado é que a ideia não é o Ministério da Administração Estatal indicar um nome ao governador provincial que sabe que eventualmente vai ser rejeitado, mas haver, digamos, uma consulta prévia ou uma série de consultas que faça com que não haja qualquer ruído nessas nomeações. Aliás, os próprios resultados eleitorais desses distritos, em última análise, funcionam como barómetro para o Ministério e o Governador sentirem onde devem bater o pé e onde tem que ser, digamos, aceitar a opinião da outra parte, exatamente resultante desta sensibilidade popular em relação àquele distrito em particular. E nós temos essas situações. Só para dar um exemplo é a província mais populosa de Moçambique, em Nampula, em que a geografia do voto é muito peculiar, em que a Renamo tem habitualmente dominado o voto costeiro e a Frelimo o voto do interior. Ora, eu não tenho de cor o número de distritos que existem em Nampula, mas claramente em Nampula vai haver ou poderá haver administradores que pertencerão à sensibilidade da oposição, para não dizer da Renamo, ou à sensibilidade governamental, exatamente decorrente de como é a geografia política desta província muito multifacetada. Quase poderia dizer o mesmo em relação à Zambésia, um pouco o Tete, menos no Niassa, mas também no Niassa há alguns distritos que votam maioritariamente Renamo, embora também haja outros distritos que claramente votam Frelimo. Este processo também foi dominado por alguns obstáculos, alguns bloqueios. Muitas vezes ouvimos o chefe do Estado em pronunciamentos públicos a pressionar, ou aquilo que foi visto como uma pressão ao próprio Parlamento. Isto mostra claramente também, e veio mostrar também que é um processo que foi parido a ferros. Claramente, e aliás basta ver que estamos neste processo desde dezembro de 2017. Sim. Portanto, estamos há quase um ano e meio. Agora temos uma situação sui generis, em que Filipe Nyusi é quase o depositário da verdade sobre todo este processo negocial, quer da parte militar, quer da parte da descentralização. Não obstante haver memória escrita e vários assessores que participaram em vários contactos, não é claro que as conversas telefónicas eram gravadas, que todas as conversas telefónicas fossem gravadas, que as conversas telefónicas, embora gravadas, sejam disponibilizadas para confrontação, para o que se disse e para o que não se disse, e mais, no último período da vida de Afonso Dhlakama, ele fez questão de transmitir algumas mensagens que penso que são mensagens extremamente importantes, quer do processo de paz, quer do próprio processo de sucessão na Renamo, em que ele fez questão de pedir aos seus interlocutores para gravarem essas mensagens e essas chamadas. O que me leva a perceber que
Dhlakama sentia de algum modo que poderia perder a vida nas semanas subsequentes e, portanto, fez esta questão de deixar de algum modo um testamento fragmentado em relação a algumas questões que ele considerava muito importantes. E esta semana também o presidente Nyusi, num discurso em Silufo, no distrito de Nhamatanda, já no fim da sua visita a Sofala, a primeira 3 semanas após a morte de Afonso Dhlakama, o presidente Nyusi visitou Sofala e visitou Maringo e também esteve em Xerongoma, que foram os bastiões importantes da Renamo no tempo da guerra. Falou também do oportunismo de algumas pessoas neste processo de diálogo e quase disse que as pessoas estão determinadas em destruir o que está a se construir. Então, estes são recados, Fernando Lima, é para os de dentro ou para os de fora? Para os dois lados. Havia recados que o presidente não podia de imediato, ou respostas que de imediato ele não podia transmitir na Beira, onde o seu discurso teve um determinado sentido de reconciliação, de respeito pela figura do líder da oposição e, portanto, ele achou que era importante fazer um certo luto sobre o debate político e voltar à carga num momento oportuno. E a minha interpretação é que ontem, quinta-feira, ele achou oportuno levantar de novo essa questão e levantar essa questão no terreiro eleitoral da Renamo. Se formos a ver, Nyusi não andou muito longe de Chibabava. Aliás, acho que de propósito não foi a Chibabava, porque ainda é um território de luto, mas andou por todos os locais simbólicos da passagem da Renamo pela província de Sofala durante o período de guerra, e também também esta questão é muito significativa. Mas aquilo que nós vimos foi, sobretudo, muitas bandeiras nacionais, muita gente nestes comícios, sabendo-se à partida que, ao contrário daquilo que acontecia antes de 2015, nas próximas semanas isto não pode ser replicado por um contracomício de Afonso Dhlakama, que reuniria muito mais pessoas que Filipe Nyusi, exatamente nos mesmos locais, sem recurso a caminhões e sem recurso a autocarros. Os recados, quanto a mim, também funcionam para outros setores, nomeadamente quando entramos agora naquilo que me parece a área mais complicada, que é toda esta área militar. E porquê muito complicado? Porque, para já, o ponto central do debate governo Frelimo é que sem desmilitarização não há... Exatamente neste ponto, Fernando Lima, só para citar uma declaração do presidente: não bloqueiem o sistema, estamos quase a fechar, os militares da Renamo existem, eles me conhecem e eu também os conheço. Há outras pessoas que querem aparecer, eu não quero aparecer, quero apenas que o povo viva em paz. Diz isso em Nhamatanda e repetiu claramente isso é dirigido às pessoas que dizem assim: agora que o Dhlakama está em baixo, agora que ele já não está lá na Gorongosa aquilo são um bando de maltrapilhos, agora é fácil enganar-nos, é fácil impor-lhes o programa que nós queremos e, portanto, vamos fazer a integração à nossa maneira. Aquilo que o Presidente está a dizer, não, é dizer: conheço aquelas pessoas existem e existiam, portanto, vamos respeitar a memória daquilo que foi discutido em matéria de reintegração. Filipe Nyusi está a carinhar muito também a liderança
a nova liderança da RNAM. Isto mostra a Fernando Lima que a confiança entre os dois antigos beligerantes já é total, ou estamos a jogar no campo da política? Não, claramente Nyusi está a ser muito político. Nyusi tem todo o interesse em ver consolidada a posição de Oussouf Momad e, portanto, ao fazer todos estes elogios à nova liderança, ele não está a falar de nenhum coletivo, está sobretudo a dirigir esses elogios ao Oussouf Momad, porque ele sabe que os disparos mais violentos em termos de retórica, em termos de jogadas e iniciativas políticas, não virão desse lado, virão de outros setores da RNAM e, portanto, em última análise, Nyusi até está a jogar em dois tabuleiros. Joga no seu próprio tabuleiro e, por outro lado, está a tentar reforçar uma das partes, elegendo essa parte como a parte legítima para entabular. Aliás, ele usa inclusivamente o termo a parte legal. É o termo que ele utiliza para enfatizar, sem nunca citar nenhum nome, mas claramente... Isso também ajuda a afastar aqueles detratores, os potenciais detratores de Oussouf Momad dentro da RNAM. É este Sim, claramente Filipe Nyusi está a desbravar o caminho para que Oussouf possa emergir como o líder da RNAM, uma vez que no seio da RNAM ainda não está claro se em definitivo este líder obscuro, pouco dado a grandes discursos, pouco dado a grandes oratórias e a entusiasmos de multidão, mas que em função da conjuntura, em função do peso da componente militar e do peso que a componente militar pode jogar numa situação de transição, é extremamente importante para a RNAM, para o processo de paz e para o presidente Nyusi e a Frelimo. O presidente Nyusi, que está agora a visitar Nampula, vai fazer 4 inaugurações por lá. Está a tentar dizer, Filipe Nyusi, que sim, estamos em crise, mas estamos a trabalhar ao fazer essas inaugurações. Claramente, ou seja, as visitas de Nyusi ao país são um pouco isso. Por um lado, conquistar consciências e corações e mostrar que o povo está ao seu lado e que o povo apoia o governo e, por outro lado, de algum modo afastar os pesadelos das dívidas ocultas, do boicote dos doadores e mostrar que, não obstante todas essas dificuldades, não obstante todos os dias a dívida pública estar a crescer, continua a haver investimento em Moçambique, e se não houvesse investimento em Moçambique não era possível ir a Nampula e a Nacala e fazer inaugurações de unidades fabris, porque ninguém investiria num país com tantos problemas. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos com os radicais em Cabo Delgado. Caros ouvintes e telespectadores, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, vamos agora a Cabo Delgado, um assunto que já debatemos com alguma profundidade aqui no nosso programa, mas continuam ataques de insurgentes de inspiração de fundamentalismo islâmico em Cabo Delgado. Há uma semana houve um ataque na localidade de Ilala, no posto administrativo de Quiterajo, distrito de Macomia. Um pescador foi degolado. É um problema, Fernando Lima, sem fim à vista, apesar das autoridades afirmarem que a situação está controlada. Bem, do ponto de vista operacional, a informação que temos
da zona, que há uma alteração de circunstâncias, nomeadamente que há aparentemente uma ação com sucesso das forças de defesa e segurança, no sentido de destruir bases, destruir acampamentos, conseguir isolar os grupos armados das populações. A população tem negado auxílio a esses grupos. Auxílio a esses eles vão grupos, saltando de ilha em ilha, naquelas pequenas ilhotas. e não só. Por exemplo, num determinado momento tentaram fugir para a Tanzânia, mas devido aos novos acordos entre Moçambique e a Tanzânia, o exército e a polícia da Tanzânia têm preso os elementos que atravessam o rio Rovuma e entrega-os às autoridades moçambicanas. A tendência neste momento é de os grupos voltarem de novo às aldeias e tentarem, digamos, integrar-se no seu meio social, esperando uma nova oportunidade. E, inclusivamente, aquilo que é interpretado como sendo os últimos ataques na zona de Chai, na zona de Macomia, são de grupos que vêm do norte, da zona de Palma e de Mocímboa, e que estão a regressar mais para o sul, nomeadamente para Mocojo, que foi uma das grandes zonas de Mocojo. É uma zona que fica junto à costa e não muito longe de Macomia, mas, portanto, há uma estrada que liga a Macomia a Mocojo, e é neste sentido que foi alvejado o autocarro da Manning Nice, e é neste sentido que foi degolado um barqueiro no rio Messalo, que alegou perante o grupo que ele não sabia conduzir o barco, e de imediato foi morto por degola por este grupo em desespero, e que procurava vir para sul. E por isso mesmo que há neste momento o aparecimento de elementos destes grupos numa zona nunca antes noticiada, que é a zona de Chai e Macomia, que fica bastante mais para o sul em relação a Mocímboa da Praia. Há um estudo, o Fernando, foi apresentado esta semana, a radicalização islâmica no norte de Moçambique, apresentado pelo investigador João Pereira, Salvador Furquil, e também Said Habib, especialistas em estudo islâmico, que concluiu que um dos principais objetivos destes grupos armados é desenvolver negócios ilegais, na qual as lideranças estão envolvidas, criando instabilidade. Isso parece uma conclusão? Não, a minha leitura não é essa. A minha leitura é que aquilo que fornece o gás para a rebelião de inspiração islâmica são todos estes negócios ilegais. E, portanto, os negócios ilegais não têm um fim em si, tem exatamente um fim de alimentar esta rebelião islâmica, este jihad em Moçambique, tentando criar, e isto faz parte da filosofia destes grupos radicais, criar este califado no norte de Moçambique. E, portanto, as fontes do financiamento são esses negócios ilegais, e uma parte das causas são as condições de exclusão e de extrema pobreza destas populações, desta parte específica de são Moçambique. Jovens que tinham uma expectativa e não está a fazer uma boa gestão dessas expectativas. Exato. E também daquilo que é invocado, que é o conflito latente entre as pessoas de origem Moani, que são as pessoas da costa, e as pessoas de etnia de origem Makonde, que são as pessoas mais do interior, mas que estão muito disseminadas na província de Cabo Delgado, e não estão apenas conformadas àquilo que
no tempo dos portugueses se chamava o Planalto dos Macondes, não era Planalto de Moeda, era o Planalto dos Macondes. Falando de uma Africa Monitor Intelligence, num artigo citado pelo semanário Savannah, o mercenário empresário Eric Pries, este que já assinou um acordo para revolucionar ou ressuscitar a Ematum, propõe-se em combater esses insurgentes e acabar com eles em 90 dias antes das eleições de outubro, através de um projeto chamado Pro-6 SA, que é uma parceria entre a Proindux e a Lancaster Six Group, e empresa de segurança dirigida pelo próprio Eric Pries. O homem começou pelo Ematum, de mansinho, já está a tomar conta da Proindux. Como é que olha, Fernando Lima, para esta estratégia do Eric Pries? Os dados avançados esta semana complementam aquilo que foi anunciado inicialmente com a entrada de Eric Pries em Moçambique, nomeadamente uma componente de natureza económica e uma componente de natureza securitária e de apoio aos serviços de defesa e segurança de Moçambique. Resta saber se todos estes pormenores e todos os números avançados são apenas números de papel ou se este projeto tem pernas para andar, porque projetos de natureza securitária que mexem também com geoestratégica internacional são difíceis de implementar quando também como parte da equação estão grandes multinacionais norte-americanas que terão que eventualmente estar de acordo com uma tal estratégia, uma vez que a moeda de troca para este projeto securitário é exatamente o retorno dos projetos do gás da bacia do Rovuma. E o que lhe parece esta proposta de combater os insurgentes em 90 dias? Bem, isso quer-me parecer mais uma estratégia a Rambo. Para já, parece que as forças de defesa e segurança de Moçambique estão a dar conta do recado. Pode ser um sucesso momentâneo, mas tudo indica que a situação está de algum modo controlada. Porque, como sempre se disse, este é um fenómeno que não radica apenas na eliminação física dos insurgentes, no envio para campos de detenção dos insurgentes, no seu julgamento pelos tribunais, mas tem a ver com trabalho nas comunidades, trabalho junto das confissões religiosas e a combinação de todos estes elementos, a compreensão pelas autoridades de que isto é um fenómeno que não tem apenas uma componente repressiva, pode levar a resultados importantes. E falando exatamente neste ponto, Fernando Lima, esta semana houve um levantamento de jovens, uma centena de jovens em Palma, que manifestavam a falta de oportunidades. E diziam que muitas das oportunidades aqui são publicitadas em Maputo e são no sul do país, são jovens do sul que têm a oportunidade. Também isto é um barril de pólvora, esta forma de falta de gestão correta dessas claro, perspectivas. Eu, ao ler esta notícia, e preciso de investigar mais as fontes da notícia, contactar as minhas fontes locais para perceber melhor este fenómeno, mas parece-me este episódio isolado parece-me mais um fenómeno induzido, ou seja, é fácil quando uma bilha de gás tem uma fuga, se atirarmos um fósforo, a bilha facilmente explode. Claro que há este sentimento geral, como houve em Tete, de que
as pessoas de Tete não tinham oportunidades, as oportunidades eram só para os de Maputo. Quer a Vale, quer a Rio Tinto, por números muito concretos, desmontaram exemplarmente este tipo de argumento. E é fácil desmontar, porquê? Porque uma parte do trabalho nas minas é um trabalho não especializado, ou seja, é um trabalho que não precisa de ser muito seletivo em relação às qualidades e ao desenvolvimento de aptidões daqueles que são candidatos à força de trabalho. Quando formos a questões mais especializadas, claramente aí far-se-á sentir a força do Sul, porque é onde estão as melhores escolas, onde há maior escolaridade e, portanto, as pessoas locais terão mais dificuldades em competir. E, claro, também é preciso não escamotear que, se há esta ideia de que por um lado, temos um espectro de desemprego terrível em Moçambique. Ora, se é claro para todos nós que existem oportunidades de emprego em Cabo Delgado, é claro que eu apanho o Maninho Nice para Palma para ver se isso é verdade. E aquilo que existe neste momento é que está em curso a construção das novas aldeias de reassentamento e dos acampamentos das várias empresas que vão trabalhar nessas construções dos reassentamentos. Portanto, para já, de facto, há oportunidades de emprego na área da construção civil para todo este trabalho, e são milhares de empregos que estão já disponíveis neste momento, mas não me parece que seja um emprego muito seletivo. Agora, a manifestação vale o que vale. Voltando aos dirigentes, Fernando Lima, são uma ameaça para um gás sair em 2023? Para já não são. É verdade que já há um controle sobre eles, mas há uma semente lá que foi plantada. Para já não são, há uma semente, e também depende da forma como as autoridades moçambicanas lidarem com este assunto. O governo tem que estar ciente que hoje a informação é uma arma. A informação não é apenas do domínio do governo, não é apenas do domínio das elites. O telemóvel hoje é um aparelho muito democrático, porque permite a pessoas semi-analfabetas tomarem conhecimento de muitos factos, de muitas informações por essa via. E, portanto, o governo tem que ter essa sensibilidade de lidar com esta situação, assim como, por exemplo, o governo de Angola teve que lidar com a secessão de Cabinda versus recursos petrolíferos em Cabinda, porque não pode a zona que produz a maior parte do PIB angolano ser uma das zonas mais pobres de Angola. E, portanto, hoje não é possível dizer-se que em Tete os cabos de Caora Bassa passam por cima da população, e é isso que a população beneficia. A população tem que sentir que aqueles cabos, apesar de não darem energia diretamente às suas casas precárias, mas que de algum modo têm que representar riqueza para elas próprias, e sobretudo para não entrarmos naquilo que é este chavão estafado, que são as assimetrias regionais. Ou seja, Tete não pode ser um grande contribuinte para o PIB moçambicano, e depois vamos ver
em relação de distribuição de recursos e vir na cauda da distribuição desses mesmos recursos, ou seja, politicamente, sem se entrar nos populismos de energia elétrica bonificada e coisas no género, mas as pessoas de uma determinada província onde há estes recursos têm que sentir de algum modo que também têm ao seu dispor alguns recursos que são parte desse bem maior, que é o facto de haver uma barragem, de haver gás, de haver carvão. Só uma última questão neste ponto, para irmos a um outro. Ao confirmar-se os números da Africa Monitor Intelligence, um projeto da L6 Group, que tem um custo de 750 milhões de dólares, que é um dinheiro que Moçambique não tem. A LG Group diz que vai meter 80% do valor até 2023, quando começar a gerar gás, vai ser reembolsado 100%. São dívidas, mais dívidas, Fernando Lima, que o país está a contrair, numa altura em que Adriano Malean, no Parlamento, disse que o FMI diz que já não há dívida oculta. Bem, eu penso que é preciso desconstruir um pouco a intervenção do ministro Malean. Se de facto as dívidas deixaram de ser ocultas em novembro de 2016, elas inclusivamente deixaram de ser ocultas na prática muito antes dessa altura. O problema não é se as dívidas são ocultas ou não. Hoje dizer-se dívidas ocultas é, digamos, uma frase código para classificar um determinado dossiê. Aquilo que está em cima da mesa é que o FMI não se sente satisfeito em relação às explicações que foram dadas sobre a contração dessas dívidas, sobre um relatório de auditoria que foi feito a essas dívidas, e esses pedidos de esclarecimento do FMI persistem e não são as palavras simpáticas do ministro Malean ou o jogo de palavras do ministro Malean que resolvem esse problema, porque assim, de facto, já estávamos libertos agora já não são 2,2 bilhões de dólares, já estamos no 1,8, entre 1,8 e 1,9 bilhões de dólares de dívida desse dossiê Credit Suisse VTB, mas este assunto não está esclarecido, não está, por isso mesmo aqui há um processo na Procuradoria e por isso que o FMI também procura preencher aquelas partes em branco que estão no relatório da CROM. Vamos ao nosso último tema. O Banco de Moçambique demite a comissão liquidatária do nosso banco, anunciou isto em comunicado nesta quinta-feira. O nosso banco é uma instituição que foi impedida de continuar a sua atividade em 2016. O comunicado não adianta detalhes, avança apenas que é resultado de incumprimento de obrigações decorrentes da lei, mas ao que eu apurei, os integrantes da comissão estão surpreendidos com esta medida. Há aqui, Fernando Lima, neste comunicado, de alguma forma, marcas do estilo de atuação de Rogério Zandamela. Eu acho que sim. Eu acho que o governador do banco está a precisar de fazer uma séria reflexão sobre os seus modos de atuação, que podem deitar a perder uma gestão que ele pretende que seja criteriosa do Banco de Moçambique e das próprias políticas monetárias de Moçambique, questões que, quanto a mim, ele continua a fazer muito bem. Mas, mais uma vez, nesta questão, parece-me que o carro esteve à frente dos bois. O governador do Banco de Moçambique alega incumprimento. É verdade que já passou
um ano depois de que o contrato foi estabelecido com a comissão, com os integrantes da comissão liquidatária, e, por outro lado, há uma discrepância entre aquilo que o Banco de Moçambique alega que são os resultados apresentados pela comissão liquidatária e os resultados que a própria comissão liquidatária esgrime. Uma chamada de atenção inicial. Nós, ou seja, Moçambique e o Banco de Moçambique, não está a lidar com uma entidade qualquer. O presidente da comissão liquidatária foi recrutado a partir da Deloitte Touch, que é uma das 5 majors, uma das 5 grandes auditorias mundiais. E, portanto, num trabalho para um pequeno banco, um pequeno banco que tinha uma carteira entre dinheiro dos acionistas e dinheiro dos credores, dos fornecedores, qualquer coisa como 5 mil milhões de meticais, pessoas com craveira internacional e que têm a sua reputação ligada à Deloitte Touch não vão fazer um tão mau trabalho que, portanto, põe em causa o nome da Deloitte, embora, em primeira instância, quem responde pelo trabalho são os indivíduos e não a Deloitte. É preciso que isto fique clarificado. Agora, no meu ponto de vista, onde é que reside o busilis da questão? O Banco de Moçambique está a analisar os resultados a partir de um relatório que foi produzido no princípio de dezembro de 2017. Ora, a Comissão continuou a trabalhar até ao dia de ontem, quinta-feira, dia 24 de abril, de 24 de maio, ou seja, passaram-se 4 meses. 5 meses depois desse relatório e, portanto, as cobranças junto dos... É preciso também lembrar que a Comissão, o mandato terminava a 19 de janeiro. Exatamente. E este agora é um problema de natureza legal, existia um entendimento verbal entre a Comissão Liquidatária e o representante do Banco de Moçambique. Podiam continuar a trabalhar. O trabalho deveria prosseguir pelo seguinte: há determinadas dívidas que são difíceis de cobrar porque exatamente as pessoas, os mutuários do banco, não cessaram a sua responsabilidade para com o banco no dia em que o banco foi intervencionado. Se alguém tem um crédito a 10 anos, a 15 anos, a pessoa, e tem o seu contrato claramente redigido, sem problemas legais, a pessoa pode argumentar que não pode devolver esse dinheiro ao banco, porque não é esse o período acordado. Depois, num período difícil da economia de Moçambique, quando a Comissão Liquidatária tentou vender a dívida, a carteira de crédito do banco a outros bancos, teve dificuldades em o fazer. Aí, mais uma vez, colocava-se a questão: entregar as pastas assim como elas estavam ou continuar a fazer a cobrança. Aliás, ninguém trabalha de borla. Aqui existe uma coisa que se chama prémio de sucesso ou taxa de sucesso, em inglês chama-se success fee, que é exatamente uma percentagem que, neste caso, a comissão liquidatária ou a Deloitte iria ter decorrente das cobranças que efetuou dos débitos sobre o banco e da liquidação do próprio banco. E, portanto, à medida que o processo
avançou, o sucesso da Comissão Liquidatária aumentou. E, portanto, há uma grande discrepância entre os números que o governo do Banco de Moçambique alega que a Comissão alcançou, nomeadamente que está tudo largamente abaixo dos 50%, e a Comissão Liquidatária apresenta números que mostram que as cobranças estão claramente acima dos 50%, nomeadamente foram devolvidos os dinheiros a todos os depositantes, aos pequenos e vamos dizer, aos médios. Os grandes, há problemas com estes depositantes. Há um grande grupo da Baixa da cidade, que era um dos maiores depositantes, está entre os 3 maiores depositantes do banco, que está a ser pago. Há o INSS, que tem a dupla função de acionista e depositante, embora a lei estabeleça, por exemplo, que estas figuras do acionista depositante são os últimos a ser ressarcidos. Portanto, o busilis da questão está entre a leitura de dados a 7 de dezembro de 2017 e a leitura dos dados a abril a 24 de maio de 2018, quando os números são completamente diferentes. E o estranho disto, Fernando Lima, é que esta comissão ia trabalhando com outro grupo do Banco de Moçambique até ontem, quinta-feira, e o Banco de Moçambique aparentemente divulga um comunicado na base de um documento, de um relatório de há 5 meses. Esse é um problema embaraçoso para o Banco de Moçambique, que mesmo do ponto de vista legal vai ser difícil de argumentar, porque os dados estão lá, ou seja, o dinheiro recuperado, os exercícios feitos, as ações, só em ações de litigância, ações metidas em tribunais, a Comissão Liquidatária meteu 42 ações no tribunal. Os créditos mal parados. Sim, créditos mal parados. Em relação à gestão que eles consideram danosa do nosso banco, intentou 2 ações junto da Procuradoria-Geral da República. Ora, isto para além dos números que são apresentados. Por exemplo, a Comissão Liquidatária diz que neste momento já recuperou em termos de crédito 900 milhões de meticais. Claro que isto não é uma importância de impressionar se olharmos para todos os volumes envolvidos, nomeadamente o capital do próprio banco e os ativos do próprio banco. Mas isto são números que não estão em sintonia com os números que o Banco de Moçambique esgrimiu para demitir a Comissão Liquidatária. Portanto, de práticas anteriores do governador do Banco de Moçambique, torna-se-me difícil vaticinar que o governador do Banco de Moçambique vai voltar atrás na sua decisão e nos seus poderes, mas claramente penso que não é sequer matéria controversa. Há problemas em termos dos números que as duas partes estão a apresentar em termos de trabalho realizado
junto do nosso banco. É um tema, Fernando Lima, que voltaremos a debater nos próximos programas. Agora chegamos ao fim deste programa. Caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Eu sou o Francisco Carmona. André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Os Pontos de Fernando Lima.